2 sonhos que eu tive na madrugada do dia 13 de junho de 2025. Eu gravei um áudio, na verdade eu gravei 2 áudios, eu gravei um áudio para cada um dos sonhos. Só que eu não fiz nenhum vídeo, né? E eu vou dizer por que eu tô fazendo esse vídeo. Porque o primeiro sonho, que é o que eu vou contar agora, ele aconteceu. Na verdade, ele estava acontecendo na hora que eu estava sonhando. Foi muito, assim, real. E por que eu tô contando também? Porque Deus, ele já me mostrou muitas coisas através dos sonhos. Já me mostrou coisas, inclusive eu tô me lembrando aqui de 2 sonhos que eu tive há alguns anos atrás. E esses sonhos foram, um se cumpriu no outro dia de manhã. E aí, quando ele se cumpriu, eu me lembrei e eu tomei um susto. E a pessoa que estava perto de mim falou: Meu Deus, ficou chocada. Como que o sonho que eu tive à noite aconteceu no outro dia? E ela falou assim: Vonete, você já sonhou comigo? Eu falei: sonhei, eu sonhei essa noite. E aí ela falou o quê? Aí eu falei para ela: olha, eu tive um sonho que você ia embora da cidade, você tinha que sair da cidade e era por causa de um filho seu. Eu não sei o que é, mas o conselho que eu tenho para te dar é que se tiver alguma coisa, alguma necessidade, algum problema de saúde, sei lá, com algum filho seu, você precisa ir resolver isso fora daqui. E olha que interessante aqui, passaram-se meses e depois ela apareceu grávida. Ela estava grávida. E durante aquela gravidez houve um probleminha. O filho dela iria nascer com uma síndrome. Depois ela me falou, era um tipo de uma síndrome. E aí depois, durante a gravidez dela, eu tive outros sonhos. E no outro sonho, o menininho dizia lá na barriga, mandava eu dizer para a mãe dele que ele estava bem. E ele nasceu bem. Eu estou contando esses 2 porque foram sonhos que se realizaram. Inclusive, esse que eu vou contar agora. Então, no dia 13 de junho de 2025, eram umas 2h47 da manhã, por aí, porque foi a hora que eu acordei. Eu sonhei que eu estava na minha casa, deitada na minha cama, no meu quarto, da mesma forma que eu estava quando eu estava dormindo. Sabe quando você sonha algo que parece real, que está acontecendo naquela hora? E aí, chegava um homem sem camisa. Ele é uma cor assim, bem morena, parecendo uma cor de índio, uma coisa assim. E ele chegava com um meninozinho assim, de uns 3 anos. E eles vinham de um grande desastre. Eu estava na minha cama, deitada lá no sonho, mas eu sabia, porque no sonho a gente consegue ver isso na nossa mente. Eu via como que um grande desastre aconteceu. Na minha mente era como se fosse uma grande enchente, sabe? Um cenário de um grande desastre, uma grande enchente que acaba com tudo, que fica tudo assim, tudo acabado. E aí, esse homem ia para o meu quarto, eu dava abrigo para eles, para esse homem e para essa criança. E aí, o menino estava sem camisa, o homem também, o homem ficou em pé assim, ó, na cabeceira da minha cama. E o meninozinho estava com muito frio. Eu falava assim: ô, meu filhinho, você tá com frio? Deita aqui comigo. Do jeito, gente, eu acho interessante aqui, do jeito que eu tava dormindo. E aí, ele deitava, eu cobria ele. E aí, na mesma hora, eu ouvia uma voz de um outro menino assim: pai! E aí, eu saía preocupada e eu saía pra frente da minha casa, pra garagem. Quando eu chegava na garagem da minha casa, tinha um guarda. E o guarda, ele era um homem asiático, sabe? Ele estava vestido de guarda e ele guardava a minha casa. Ele guardava a frente da minha casa, dentro da garagem. E eu falei para ele assim: alguém chamou aí? Ele falou: não. Aí eu falei assim: mas eu ouvi alguém chamando pai. Aí ele falou assim para mim: se alguém chegar aqui falando nessa língua, a gente não vai entender. Eu não sei o que é isso, né? Mas aí eu abri o portão e aí tinha
mais 3 meninos, um assim de uns 10 anos e os outros de uns 5, 6 anos. Eles eram moreninhos e eles eram filhos daquele homem que eu tinha dado abrigo. E eles estavam na mesma situação, tudo vindo de uma guerra, de um desastre. E aí o menino entrava, eu dava para eles entrarem, né? Eu dava abrigo. E aí eles contavam que no meio dos desastres, dos destroços, ele via um Lamborghini. Eu tô gravando esse vídeo hoje, que é dia 20 de junho de 2025. São acho que 6 e pouco da tarde. Até então eu não sabia o que era um Lamborghini. Eu acho que é um carro, eu acho que era um carro. Só que aí no outro dia eu fui pesquisar. E no sonho, quando ele falava que via um Lamborghini no meio dos destroços, eu sabia na minha mente. Na minha mente eu via um carro muito luxuoso no meio dos desastres. E para mim, depois, nessa interpretação, é como se na minha mente viesse assim, diante de uma guerra mundial, de um desastre, não, as riquezas deste mundo perdem completamente seu valor, né? E aí, nesse momento, eu sabia que nós estávamos em Israel. Quando eu acordei, eu tive outro sonho que eu vou contar no segundo vídeo. E quando eu acordei, eu tive essa interpretação de que, diante de um desastre, os bens materiais de nada valem. E a outra interpretação é que nós precisamos orar pela paz de Israel. O mais interessante é que eu estou gravando esse vídeo tarde, porque eu ainda sou muito como Jonas, fujona, e que muitas vezes Deus fala as coisas comigo e eu deixo passar despercebido, é que eu acordei, era 2 e pouco da manhã, e eu só tive a ideia de que tinha que orar por Israel. E logo pela manhã eu tive a notícia que Israel atacou o Irã, né? Isso depois de muitos anos sem essa iniciativa. Claro que houve guerras, mas a iniciativa de Israel bombardear, atacar Irã, isso foi agora no dia 13, né? E eu estava sonhando justamente na hora que aconteceu. Eu vou passar para o segundo vídeo e falando ainda da importância de nós orarmos não só por Israel, mas também os povos que estão no meio dessa guerra, né? E orar por essas crianças e por essas famílias inocentes que estão sofrendo, né? Para que Deus os livre. É isso. Vou passar para o segundo vídeo.